A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Olá, meus amigos. Estamos aqui no canal Vivendo a Palavra mais uma vez, mais um vídeo aí que você pode estar conferindo, pode estar assistindo e nos ajudando, aleluia, a evangelizar, a levar o evangelho do Senhor, compartilhando, curtindo, comentando. Deixa o seu comentário aí nos nossos vídeos para a glória do Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos é para a glória do nosso Senhor, em serviço do reino de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Marcos Santos. Amém? E nós vamos juntos aí. Estamos estudando a revista da Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Estamos começando mais um trimestre de estudos. E esse trimestre, a editora Betel, a sua diretoria, nos traz a revista com o tema Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos com a primeira lição, que será ministrada amanhã aí nas nossas congregações. Aleluia. E essa lição do dia 3 de julho, ela traz o tema O Sermão da Montanha e sua essência. Digo para os queridos irmãos, este vídeo não é uma aula, onde você vai substituir a escola bíblica nas congregações. Não, é uma pré-aula para a gente ter assim uma noção, para a gente estudar durante a semana o que vai ser aplicado, o que vai ser ministrado aos nossos corações na congregação pelo professor de cada congregação. Aqui, nesses vídeos, tanto nos vídeos que nós apresentamos durante a semana, da leitura complementar, da nossa meditação na leitura complementar, na Palavra do Senhor, como esse vídeo, que é uma pré-aula, um apanhado geral da lição, é para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento e para que nós cheguemos amanhã nas nossas congregações já com o coração, com o terreno preparado para a semente que o Senhor irá lançar através dos seus servos aí em cada congregação. Glórias a Deus. Dito isso, meus amados irmãos, eu quero convidá-los mais uma vez. Vem comigo, vamos junto, vamos evangelizar. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anuncia, o Evangelho. Queridos e amados irmãos, aleluia. Esta lição desse trimestre, essa revista, nos traz um tema assim tremendo, um tema poderoso, que é o Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus no início do seu ministério terreno. E é de uma abrangência muito grande, é muito bom, eu gosto muito de pregar no Sermão da Montanha, nos traz referências, nos traz ensinamentos assim maravilhosos. E eu quero apanhar junto com os irmãos nesse vídeo, nessa pré-aula, nesse contexto, nessa meditação que o Senhor tem nos dado aqui, com os objetivos da lição. Os objetivos da lição que a revista da editora Betel nos traz assim, primeiro, ensinar acerca do Sermão do Monte. Segundo, destacar a conduta cristã e o combate à falsa moralidade. E o terceiro objetivo dessa lição, é mostrar a natureza inversa do reino de Deus. Vamos começar. Primeiro, ensinar acerca do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão tremendo, um sermão poderoso, uma das pregações mais poderosas que já teve em todo o tempo, se não dizer a mais poderosa. Aleluia, a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou e pregou.
No Evangelho conforme Lucas, nós vamos ver no Sermão do Monte, na passagem desse sermão, que também é relatado por Lucas, que Jesus passa a noite em oração. E quando ele passa a noite em oração, pela manhã, os seus discípulos estão todos ali, ele encontra com os seus discípulos ao descer do monte de oração, e ali ele chama os 12, um a um pelo seu nome, assim como ele chamou a você, assim como ele chamou a mim. Ele chamou Pedro, Tiago, João, Mateus, chamou Judas, chamou todos eles ali. E depois que ele chama esses 12, ele começa a ensinar. Agora eu quero voltar a nossa atenção para o Evangelho conforme escreveu Mateus, porque Mateus não registra o início desta maneira, porém, ele usa em seu Evangelho 3 capítulos, do capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 inteiros, para descrever essa pregação de Jesus, para descrever o Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, o tão tremendo é que Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos, e eu vejo Jesus ensinando o que é ser discípulo de Cristo. Jesus ensina nesse sermão o que é ser cristão. E ele vai começar com ensinamentos tremendos ali no Evangelho conforme Mateus, o qual nós já destacamos e já falamos sobre ele. Jesus vai ensinar sobre sal da terra e luz do mundo. O cristão precisa ser sal da terra e luz do mundo. Jesus vai ensinar sobre os 2 caminhos. Aleluia! E nós sabemos, queridos, que existe 2 caminhos e o cristão tem que saber escolher o caminho correto. É o bem, o mal, a vida ou a morte. E nós sabemos que nós precisamos ter a escolha sobre esses 2 caminhos. Jesus começa a ensinar sobre esmola, sobre oração, sobre jejum, os tesouros no céu, os 2 senhores. Jesus ensina também no Sermão da Montanha sobre os falsos profetas, sobre a bondade de Deus, sobre o nosso hábito de julgar os outros. Enfim, o Sermão da Montanha nos ensina a ser discípulos de Cristo. O Sermão da Montanha nos ensina a ser discípulos de Cristo. É por isso que ele é tão importante para o nosso elevo, é tão importante para a minha e para a sua vida. Este estudo desta lição, desta revista, vai fazer toda a diferença na nossa vida, meus irmãos. Então, aleluia, vamos ter que ficar firmes até o fim, nos aprofundar dia a dia nesses ensinamentos de Jesus, que é o que vai fazer diferença. Jesus nos dá a dica, nos ensina, como ele sempre fez, ensinando os seus discípulos, ele continua a nos ensinar o que é ser discípulo de Cristo. O segundo objetivo da lição é a conduta cristã e o combate à falsa moralidade. Jesus ensina a conduta cristã, assim como nós já vimos, todos os ensinamentos no monte, ou a maior parte deles, os que mais se destacam no meu modo de ver, sobre o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha. E Jesus continua ensinando como deve ser o cristão, porque ser o cristão, os ensinamentos de Jesus, não é uma escolha que nós possamos fazer, é a verdadeira conduta de ser cristão. Jesus nos ensina a nossa conduta, como nós devemos caminhar. E ele ainda continua a ensinar que nós precisamos combater a falsa moralidade. O que é a falsa moralidade que eu vejo, meus queridos? É estar na igreja e não ser igreja. Isso é falsa moralidade, isso é imoral, porque se você estiver na igreja e você não ser igreja, e estar e ser, nós que estudamos lá na 5ª série, a gente lembra que tinha o verbo to be, ser e estar em inglês, né? A gente estudava lá o verbo to be, o verbo ser ou o verbo estar. O verbo ser não é estar. O verbo estar não é o verbo ser. Então isso é algo que nós precisamos entender. Estar na igreja e não ser igreja não é uma conduta cristã, é uma falsa moralidade. Pregar a palavra e estar em adultério não é conduta cristã, é uma falsa moralidade.
Fazer juramentos vils, juramentos falsos, não é conduta cristã, é falsa moralidade. A vingança não tem que vir do cristão. Isso é uma falsa moralidade. O homicídio é uma falsa moralidade. Se o cristão continua na igreja se dizendo cristão e continua matando as pessoas com palavras, com atitudes, isso é uma falsa moralidade. E Jesus nos ensina que ser discípulo de Jesus Cristo tem que combater a falsa moralidade. E o terceiro ponto, meus queridos, desta lição que a revista nos traz como objetivo é a natureza inversa do reino de Deus. E isso é tão tremendo porque Jesus ensina coisas maravilhosas para que nós possamos entender que o reino de Deus, aleluia, como diz na sua palavra, não é comida e não é bebida, mas é paz, gozo, aleluia, no Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que glória, aleluia, que glória, que glória. O reino de Deus, aleluia, tem uma natureza inversa aos reinos deste mundo, ao que nós estamos habituados. É por isso que a palavra nos diz para andar em espírito, porque do contrário, nós não entenderemos o reino de Deus. O que é espiritual é discernido espiritualmente. O reino de Deus é discernido espiritualmente. Eu não lembro qual dia desta semana que nós tivemos uma leitura complementar que falava exatamente sobre a medida de fermento em 3 medidas de farinha. O fermento some. Jesus comparando o reino de Deus, com o fermento, mistura na farinha, você não acha mais, mas é ele que faz levedar a massa, é ele que dá o crescimento. Jesus comparando o reino de Deus com a semente de mostarda, uma das menores, se não a menor semente, mas depois que ela cai na terra, que ela fica escondida, que ela apodrece, o crescimento, a árvore é grandiosa, é um arbusto grande, o qual abriga pássaros. Louvado é o nome do Senhor. Este é o reino de Deus. E na revista tem uma frase, aí na tua revista, você pode ler depois, que está escrito assim: a felicidade de Deus vem para aqueles que reconhecem que são pobres. Esta é a inversão do reino de Deus, é eu reconhecer os meus limites, é eu reconhecer que sou falho, é eu reconhecer que eu preciso do Senhor. Dentro da igreja não tem só santo, dentro da igreja não tem santo, dentro da igreja não tem os melhores, dentro da igreja tem aqueles que reconhecem que precisam do Senhor, reconhecem que são dependentes da salvação de Jesus Cristo, que são dependentes do sacrifício de Jesus, que são dependentes da sua graça, aleluia, maravilhosa. O reino de Deus está dentro. E é ganho por esforço meu e seu. O sermão de Jesus é um modelo para a vida cristã. Este, aleluia, é o sermão do monte. Meus irmãos, meus queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe ricamente o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Fiquem com Deus.